Os tristes eventos que, mais uma vez, nós assistimos nessa época de verão, com o desastre que ocorreu na região litorânea de São Paulo, São Sebastião, Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela, mais uma vez nos evidenciam a importância do tema mudanças climáticas. O tema mudanças climáticas, ele envolve, por um lado, a mitigação, que é a necessidade da gente reduzir o problema, reduzindo emissões, por exemplo, parando com o desmatamento. Mas também é importante falar de adaptação. O clima vai mudar, já está mudando e a gente precisa lidar com isso. O que nós vimos nesse fenômeno triste que aconteceu foi um registro nunca visto de chuva, chegando a 680 milímetros em 24 horas, isso nunca tinha sido registrado no Brasil, que é consequência, entre outras coisas, de um oceano que está muito quente, e isso os modelos do IPCC já avisavam que iriam acentuar a presença de formação de grandes tempestades e que resultou com uma circunstância específica de combinação de maré alta, relevo, uma frente que ficou estacionária, não avançou, com um outro elemento que é antrópico, ou seja, o desastre ele não é apenas a parte do evento extremo natural, é também a capacidade de adaptação do ser humano. Se nós tivéssemos cidades, espaços, territórios preparados para a mudança climática, os efeitos não seriam tão dramáticos. Existe um trabalho feito por um economista chamado André Santana, que se chama Not So Natural, que ele comprova isso aqui para o estado do Rio de Janeiro, demonstrando que no mesmo evento climático pode ou não se transformar em um desastre em função da capacidade de adaptação da população onde ela vive, ou seja, comunidades mais pobres, que têm menos recursos, têm menos infraestrutura, têm muito mais probabilidade de sofrerem um desastre em função de um determinado evento extremo do que uma comunidade rica. Mudança climática é, portanto, desigualdade. Combater mudança climática é combater desigualdade. Adaptação à mudança climática é também uma política de combate à desigualdade. E o que a gente precisa? A gente precisa reconstruir os nossos espaços, tanto o espaço rural, e a gente vê que parte do problema foi a ocupação indevida do território por parte de pessoas que não tinham outra opção porque houve um processo de ocupação desigual do território, através de uma grande concentração de indivíduos de elevado poder econômico que foram ocupando as áreas tradicionalmente habitadas pelas populações que ali viviam, e essas populações mais pobres se deslocaram para a margem, onde o risco era muito maior. Então a gente precisa reconstruir a cidade com esse elemento incorporativo, respeitando os limites naturais, respeitando a resiliência e sabendo que, infelizmente, os registros históricos já não são suficientes para nos dar segurança. Não há modelo que previa esse tipo de chuva, porque essa chuva nunca tinha sido registrada antes. Portanto, o que a gente precisa é se preparar para ver coisas que nunca aconteceram, o que torna a prevenção muito mais difícil. Então, a gente precisa, antes de mais nada, ter consciência dessa necessidade de readequação, respeitando o Código Florestal. Eu queria aqui lembrar que o Código Florestal foi alterado, perdeu-se muito da proteção que ele garantia, e essa proteção é exatamente para o ser humano. A categoria de área de preservação permanente, ela existe justamente para impedir a ocupação dessas encostas, porque elas são propensas a desastre. E a gente tem, infelizmente, uma situação na qual a nossa tendência de fazer política continua a privilegiar no curto prazo. E pouco vai ser feito no longo prazo porque a gente tende a esquecer. E esse é um outro elemento trágico dessa tragédia. Ela marca exatamente o aniversário dos deslizamentos de Petrópolis.
que já tinham matado aqui na Serra Fluminense até um número maior de pessoas, e que ocorre pouco mais de 10 anos antes do outro grande acidente na Serra Fluminense, onde mais de 1000 pessoas perderam a vida, em Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. E se a gente observa o que aconteceu nesse mais de década de grandes acidentes que também aconteceram em Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo, Alagoas, Pernambuco, o Brasil inteiro. Tá? Nada do ponto de vista concreto. A gente continua olhando com um olhar imediatista. A gente continua fazendo o mesmo tipo de varreção para debaixo do tapete de um tema que é cada vez mais crucial. O custo desse acidente é gigantesco. É um custo pessoal, com toda a tragédia dessas vidas que foram ceifadas tão prematuramente, mas é também uma tragédia econômica do ponto de vista de perda de atividade, perda de arrecadação e o custo que vai ser necessário para recuperar parte do que se pode recuperar do ponto de vista material. Se a gente investisse mais na prevenção, gastaria menos agora na remediação depois que o desastre ocorre. Então é muito importante que a gente coloque como prioridade a adaptação climática. E a adaptação climática é essencialmente preparar a cidade, os rios, as estradas, a infraestrutura para lidar com eventos extremos que tenderão a ser cada vez mais frequentes e mais acentuados.